Neste episódio do Ficha de Jogo, um confronto botânico, um ex-treinador do Sporting Clube de Portugal e um jogador que hoje é israelita. Ora então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ficha de Jogo, o podcast que fala do futuro, do que aconteceu lá atrás. O meu nome é Miguel Ribeiro e hoje vamos diretamente para a Trofa, para o Clube Desportivo Trofense Sport Lisboa e Benfica, da Primeira Liga na sua época 2008-2009, jogo que ocorreu a 4 de janeiro de 2009. Pelo Trofense alinharam Paulo Lopes, Paulinho Teles, Milton Duó, Valdomiro, Miguel Ângelo, Tiago Pinto, Delfim, Hugo Leal, Mércio, Reguila e Hélder Barbosa. No banco de suplentes estavam ainda Marco Pereira, Sidney, Zamorano e Rui Borges, e do banco entraram também para jogar Areias, Pinheiro e David Caiado. O treinador era Manuel Tulipa, ou Tulipa, conforme preferirem. Já no Benfica, o Benfica jogou de início com Moreira na baliza, Maxi Pereira, Sidney, Luizão, Jorge Ribeiro, Gilles Biniá, Pablo Aimar, Rubén Amorim, Carlos Martins, Ángel Di Maria e David Suazo. No banco estavam ainda Marcelo Moreto, David Luiz, Miguel Vítor e Arisa Macucula, sendo que entraram do banco para jogar Hassan Yebda, Javier Balboa e Óscar Cardoso. E o treinador era Quique Flores. E aqui, Flores contra Tulipa, ou Tulipa, está aqui então apresentado o duelo botânico de que se falou na introdução. Temos aqui muita coisa para escalpelizar, obviamente, e como é costume, neste podcast vamos começar pela equipa da casa, o Trofense. O Trofense venceria por 2-0 o Benfica. Um golo de Reguila, essa lenda do Trofense, aos 45 e um de Hélder Barbosa aos 82. O Benfica não marcaria nenhum golo, porque o resultado foi 2-0. Gilles Biniá seria expulso aos 64 minutos de jogo. Referir também que o árbitro da partida foi o portuense Jorge Sousa. O Trofense, e começando aqui por Paulo Lopes, viria a integrar o Benfica em 2012, mas antes do Benfica e após o Trofense, jogaria entre 2009 e 2012 no Feirense e depois sim mudou-se para o Benfica de 2012 a 2018, onde acabou a carreira. Ele que era o terceiro guarda-redes e que somou alguns títulos de campeão, nomeadamente até com Jorge Jesus e com Rui Vitória. O lateral direito era Paulinho Teles, que ficou para a época seguinte. O Trofense contou com o brasileiro em 2009-2010. Paulinho Teles, que sairia em 2010 para o Chipre, onde ficaria durante sensivelmente 7 anos. E saiu em 2017 do Chipre e foi para a sua terra, para o Jacuipense, de 18 a 21. Ele que jogaria aqui na sua terra e terminou a carreira em 2021 nesta mesma equipa, o Jacuipense. Milton Duó é mais outro que ficou para a época seguinte, aliás, ficou no Trofense até 2011 e acabaria a carreira no final da época 2010-2011 a jogar pelo Clube Desportivo Trofense. Continuando na defesa, temos Valdomiro que se mudaria para o Vitória Sport Clube, ou de Guimarães, em 2009-2010, depois jogaria no Vitória Futebol Clube, o de Setúbal, em 2010-2011, teria uma incursão pela Turquia com apenas 4 jogos, em 2011-2012 pelo Samsunspor, e voltaria para o Brasil para jogar na Portuguesa, na mítica Portuguesa, de 2012 a 2015. Em 2016 jogou no Malucelli e acabou a carreira como jogador de futebol em 2017 no Anápolis. Temos também Miguel Ângelo, que outrora era, digamos, uma promessa do futebol do Sporting, ele que é formado no Sporting Clube Portugal. Miguel Ângelo, que na época seguinte, 2009-2010, dividiria o tempo entre Marítimo e Olhanense. Depois, na época seguinte, em 10-11, partiria para o Chipre, para jogar no APOP. Esteve também 2 épocas em Aroca, 3 em Chaves, jogou no Cova da Piedade, Pinhal Novense, Sintrense. Acabou a carreira de futebolista em 2022, ao fim de 2 épocas no Olímpico do Montijo. Temos aqui também o filho de João Vieira Pinto, Tiago Pinto, que vinha emprestado pelo Sporting, não ficaria para 2009-2010, ele que iria na época seguinte para o Braga, mas que teve no Rio Ave entre 2010 e 2015
talvez o período de maior sucesso desportivo na sua carreira. Ainda esteve no Osmanlispor na Turquia em 2015 e acabou a carreira também na Turquia no Ankaraguçu, já em 2022. A nível de antigas promessas do Sporting Clube Portugal, jogou também Delfim que acabaria a carreira no final desta época de 2008-2009, com 32 anos, e joga futsal desde mais ou menos 2014, estando a jogar no Vila Boa do Bispo, na equipa de veteranos Delfim, que vinha da Naval e que teve uma carreira muito assolada pelas lesões, mas conseguiu aqui somar mais de 20 jogos nesta época, cerca de 22, 23 jogos. Conseguiu acabar a época com alguma regularidade competitiva. A nível de promessas não acabamos, temos o Glial, que sai no verão de 2009, no final da época 2008-2009, para o Salamanca, em Espanha, e viria a jogar no Vitória Futebol Clube, o de Setúbal, entre 2010 e 2012, e depois mudar-se-ia para o Grupo Desportivo Estoril Praia em 2012-2013, quando acabou a carreira, e hoje é dirigente desportivo do Grupo Desportivo Estoril Praia. Aqui na zona do meio campo temos também Mércio, que ficou para a época seguinte. O Mércio ficou no Trofense em 2009-2010 e saiu em 2010 para o Chipre, onde jogou no Olympiacos de Nicosia e no AEK de Larnaca. Voltou a Portugal em 2013, tendo jogado no Famalicão de 2013 a 17 e acabaria, na época posterior a essa, a carreira a jogar pelo Vizela em 2017-2008. Um dos marcadores dos golos, Hélder Barbosa, faria uma temporada no Vitória Futebol Clube, posteriormente a esta temporada no Trofense, faria ainda 3 temporadas no Braga, uma no Almeria, 3 no AEK de Atenas, esteve nos Emirados Árabes Unidos no Al Wasl, esteve também na Turquia entre 17 e 21, teve 2 temporadas na Grécia, no Panetolikos, e acabou em 2022-2023 a carreira no Varzim Sport Clube. Por fim, mas não menos importante, claramente, no 11 inicial do Clube Desportivo Trofense estava uma lenda do clube, Reguila, o homem que tem mais de 80 golos pela equipa da Trofa, em mais de 200 aparições com a equipa vermelha, saiu para o Santa Clara em 2012-2013, ainda esteve aqui algumas épocas mais na Trofa, seria para os Açores em 2012-2013 e depois ainda esteve no Famalicão, esteve no Brito também, acabou a sua carreira de futebolista em 2022 num clube dos distritais da Associação de Futebol de Braga, o Ribeira de Neiva. Relativamente aqui ao banco de suplentes do Clube Desportivo Trofense, temos Marco Pereira, o guarda-redes que foi nesta noite suplente, e esteve no Clube Desportivo Trofense até 2011-2012, até ao final dessa época. Fez mais 2 épocas no Feirense, 3 no Friamundo e esteve 7 épocas no Santa Clara, onde conseguiu subir de divisão à Primeira Liga por 2 vezes. Ainda esteve a época passada no Sanjoanense e está no Campeonato de Portugal este ano com o Florgrade em 2025-2026. No banco de suplentes tínhamos também o lateral esquerdo Areias, que ficaria livre durante toda a época 2009-2010, jogaria 2010-2011 pelo Leixões e no final da época 2010-2011 terminaria a carreira. Está aqui também ainda o médio Sidney, que nesta época inteira só fez um jogo e foi uma derrota contra a Naval por 3-1 na Figueira da Foz, e voltaria em agosto de 2009 para o Brasil, para o Santo André. Fez 2009-2010 nos Emirados Árabes Unidos, uma época no Al Ittihad Kalba, e acabou em 2011 no Brasil, na sua cidade natal, no Ituiutaba, e acabou então, depois dessa época, acabou a carreira. Está aqui também Zamorano, que viria a mudar-se para Gondomar na época 2009-2010, onde desceria de divisão. Depois esteve no Penafiel em 2010-2011 e de 2011 a 2015 esteve no Felgueiras, primeiro no Clube Atlético Felgueiras, posteriormente no Felgueiras 1939, que basicamente foram os sucedâneos do original Futebol Clube Felgueiras. Zamorano, que acabaria a carreira aqui no Felgueiras em 2015. Temos também Rui Borges, mas não o atual treinador do Sporting Clube Portugal, mas sim um médio criativo que tinha passado por Estrela da Amadora, Alverca e Belenenses. Mudar-se-ia Rui Borges no final desta época para fazer 2009-2010 no Vizela, onde acabaria a carreira. E ainda jogou bastantes épocas de futsal depois disto no Cabeçudense, mas lá está, acabou a carreira em 2009, não mais voltaria ao futebol profissional. Quem também não durou muito mais tempo no futebol profissional foi o médio criativo Pinheiro, que tinha subido na época anterior com o Trofense à Primeira Liga, e no final de 2008-2009 mudar-se-ia para o
Feirense durante 2 épocas e depois mudar-se em 2011 para o Salgueiros, de 2011 a 2014, tendo terminado a sua carreira no Sport Clube Coimbrões em 2014-2015. Para terminar os jogadores de banco, temos David Caiado, que vinha do Estoril Praia, ainda ficou para a época seguinte, para 2009-2010, mas em janeiro de 2010, a meio dessa temporada, sairia para o Zagłębie Lubin, da Polónia. Depois ainda fez mais 2 temporadas no Chipre, no Olympiacos de Nicósia, esteve na Bulgária com 3 temporadas no Beroe, esteve no Vitória Sport Clube, esteve no Ponferradina de Espanha, esteve 4 anos ainda na Roménia, entre 2017 e 2021, temporada e meia no Penafiel e acabou a carreira de futebolista na Académica no final da época 2022-2023. Já referido anteriormente, o treinador do Clube Desportivo Trofense era Manuel Tulipa, que sairia no final da época e iria para os Chaves, para a época 2009-2010. Esteve posteriormente bastante tempo ligado à formação do Futebol Clube do Porto e esteve recentemente a treinar na Primeira Liga em 2022-2023. Treinou o Vizela após a saída então de Álvaro Pacheco. Manuel Tulipa que conseguiria, digamos que mais ou menos de forma tranquila, a manutenção dos vizelenses na Primeira Liga de então. Atualmente, e ao dia que se grava este episódio, está na Arménia a treinar o Ararat. Para concluir a ronda pelo Trofense, dizer ainda que o Trofense, e como a Liga era a 16 na altura, em 2008-2009, o Trofense foi o último classificado, ficou em 16º lugar e desceu à segunda Liga. Saltando agora para a equipa do Sport Lisboa e Benfica, começando pela baliza, obviamente, estava Moreira. Moreira que ficou no Sport Lisboa e Benfica até ao final da temporada 2010-2011. Depois jogaria em Inglaterra no Swansea, estaria no Chipre, no Omonia. Depois voltaria para jogar no Olhanense, Estoril Praia, e acabou a carreira no Cova da Piedade em 2019. Outro dos titulares, Maxi Pereira, que teve uma carreira subejamente conhecida. Maxi Pereira que ficou no Benfica até 2015, onde saiu diretamente para o Futebol Clube do Porto, onde jogou de 2015 até 2019, tendo após isso ido para o Peñarol no seu Uruguai natal, onde acabaria a carreira em 2023 a jogar pelo River Plate. Outro dos titulares dos benfiquistas foi Luizão, que acabaria a carreira no SLB a meio da época 2018-2019. Luizão já cá estava há uns anos quando se deu este jogo, ficaria sensivelmente mais 10 anos na equipa do Estádio da Luz. Havia também no Benfica à época, não só no Trofense, um Sidney, que jogou no Benfica até 2013, tendo-se mudado para a Espanha depois. Jogou no Espanyol de Barcelona, jogou 4 temporadas no Deportivo La Coruña, ou em galego, Deportivo A Coruña, 3 temporadas e meia no Betis de Sevilha e voltaria para o Brasil em 2022, estando agora a jogar num modesto clube dos campeonatos estaduais, o Monsoon. Temos um jogador que passou a vida a ser conhecido como o irmão do Maniche, Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro, que era o lateral esquerdo e foi lateral esquerdo neste jogo, mudar-se-ia para o Vitória Sport Clube em 2010-2011, ou seja, ficaria no Benfica até 2010, onde foi campeão com Jorge Jesus. Depois do Vitória Sport Clube, jogou em Espanha no Granada, jogou ainda no Aves, no Atlético Clube Portugal, no Farense, acabou a carreira no final da época 2019-2020 no Casa Pia. Entretanto, desvendando quem era aquele que viria a ser ex-treinador do Sporting, Rubén Amorim, que basicamente esteve entre Benfica e Braga até ao final da época 2014-2015, quando sairia para jogar no Qatar até ao fim da época 2015-2016 no Al-Wakra. Rubén Amorim que, como sabemos recentemente, que até novembro de 2024 foi treinador do Sporting, é o ex-treinador do Sporting de quem eu falava na intro. A nível de jogadores que deram treinador, temos também Pablo Aimar, o Pablito, o criativo argentino, que vinha do Valência e que cumpria a sua primeira época no Benfica, ficaria nos encarnados até ao final da época 2012-2013. A seguir mudar-se-ia para o Johor, da Malásia, esteve em 2015 no River Plate e acabou a carreira no clube da sua terra natal, em Rio Quarto, a jogar pelo Estudiantes, acabou a carreira em 2018. A nível de médios, temos ainda Gilles Bignat, que era conhecido por ser um bocadinho grande, muito grande, agressivo enquanto jogador. Gilles Bignat sairia no final da época para o Neuchâtel Xamax da Suíça e depois cumpriria 4 épocas no Gaziantepspor da Turquia, sendo que acabou a carreira já há alguns anos, em 2020, no Chipre turco, a zona norte da ilha de Chipre, digamos assim. Acabou no Duzkaya em 2020.
Outro que também tinha sido uma promessa do Sporting e que por aqui andava, Carlos Martins, que esteve no Benfica até ao final da época 2013-2014. O meio foi ainda cedido ao Granada para a época 2011-2012. Acabou a carreira em 2016, a jogar pelo Clube de Futebol Os Belenenses. Faltam apenas 2 titulares do Benfica. Um deles, David Suazo, no final desta época voltaria ao Inter de Milão e jogou ainda no Génova e no Catania, mas acabou a carreira passado pouco tempo em 2012 no mesmo Catania. E por fim, nos titulares, Ángel Di Maria, Angelito, que sairia no final da época 2009-2010 para o Real Madrid, ele que foi campeão com Jorge Jesus nessa época, sendo que a carreira de Di Maria é subejamente conhecida: United, PSG, Juventus, entretanto voltou para o Benfica, tendo saído na época passada, e está agora no Rosário Central da Argentina, onde é grande ídolo dos adeptos, este que é também o clube da sua cidade natal. Passando então aos suplentes, Marcelo Moreto, guarda-redes que deu muito que falar com a sua transferência do Vitória Futebol Clube para o Benfica uns anos antes. Marcelo Moreto ficaria no Benfica até ao final da época 2009-2010 e jogaria no Olhanense em 2010-2011. Foi para a Polónia, posteriormente para o Arca Gdynia, esteve no Brasil entre 2011 e 2017, depois esteve nos Estados Unidos a jogar em campeonatos menores, no Miami-Dade entre 2014 e 2016, e acabou na Portuguesa do Rio de Janeiro, não aquela portuguesa de que eu falei há bocado, em 2017. Temos também David Luiz e Miguel Vítor. David Luiz, que ficou no Benfica até janeiro de 2011, ou seja, jogaria a época ainda de 9, 10 e 10, 11 pelo Benfica. Saiu então em janeiro de 2011 para 3 temporadas e meia de Chelsea. Ele que na altura custou aos cofres dos londrinos cerca de 25 milhões de euros. A seguir joga ainda 2 épocas e meia no Paris Saint-Germain. Voltou para o Chelsea por mais 4 épocas, jogaria uma temporada no Arsenal, 4 temporadas no Flamengo, onde encontrou Jorge Jesus e ganhou a Taça Libertadores. Entretanto, jogou uma temporada no Fortaleza e está atualmente esta época a jogar a Liga Cipriota e a Liga dos Campeões pelo Pafos do Chipre. O outro dos que eu acabei de referir era Miguel Vítor, que ficou no Benfica até ao fim da época 2012-2013, tendo jogado no Leicester, em Inglaterra, na época 10-11. Jogou no PAOK de Salónica de 2013 a 2016 e desde 2016 está no Hapoel Beersheva de Israel. Como já lá está há tanto tempo, entretanto, Miguel Vítor é hoje internacional pela seleção israelita. Conta já com 12 internacionalizações por esta seleção. Havia também no banco, e conforme eu referi, Hassan Yebda, que jogaria no Portsmouth na época seguinte, em 2009-2010, jogaria também no Nápoles, em Itália, em 2010-2011, e acabaria a carreira no Belenenses, em 2018, onde jogou de 2017 a 2018. O extremo no banco era Javier Balboa, que voltou para a Espanha para jogar na época seguinte emprestado pelo Benfica ao Cartagena e depois ao Albacete. Javier Balboa, que ainda jogou 2 épocas no Beira-Mar, mais 2 no Estoril Praia, onde jogou jogos de Liga Europa, por exemplo. Acabou a sua carreira de futebolista em 2017 na Grécia a jogar no Trikala. Para acabar, faltam os 2 avançados. Um deles era Óscar Cardoso, o Taquara, que ficaria no Benfica até ao final da época 2013-2014. Saiu do Benfica para 2 épocas de Trabzonspor e mais cerca de meia época no Olympiacos da Grécia, e mudar-se-ia em 2017 para o Libertad do seu país, ele que por ainda lá continua, com muitos gols a dar muito nas vistas, já passa aos 40 anos de idade, mas continua um goleador formidável. E acabando, Aris Amakukula, o português que mudar-se-ia para o Bolton, já neste mês de janeiro de 2009, jogaria posteriormente no Kayserispor da Turquia, uma temporada onde fez bastantes golos, tendo já acabado a carreira em 2014 a jogar na Tailândia com a camisola do Teru Sazana. Este, coincidentemente, foi o único jogo que Arisa Makukula fez pelo Benfica na época 2008-2009. O treinador da Turma da Luz era Quique Flores, o outro constituinte deste confronto botânico que eu anunciei. Quique Flores, que sairia no final da época 2008-2009, estaria a cerca de época e meia no Atlético Madrid, entre 2009 e 2011, onde foi até bem sucedido, ganhou uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia. Quique Flores, que a seguir ao Atlético Madrid foi para os Emirados Árabes Unidos treinar o Al Ahly Clube e o Al Ain, esteve depois em Espanha no Getafe, teve uma incursão pelos campeonatos ingleses no Watford, tendo depois voltado à Espanha para treinar o Espanhol de Barcelona, uma incursão na China pelo Xangai, voltou para o Watford, voltou depois para o Getafe e treinou o Sevilha na época 23-24.
atualmente Quique Flores, que está desempregado e sem clube, aos 60 anos. A classificação do Benfica, nesta época de 2008-2009, foi o terceiro lugar. O Benfica que, então, à época, falharia o acesso à Liga dos Campeões e apurar-se-ia para a Liga Europa. E assim terminamos este episódio do podcast Ficha de Jogo. O podcast Ficha de Jogo que é composto por mim, Miguel Ribeiro, até à data de hoje e ao fim de 3 episódios. Ainda não tivemos convidados, mas não se sabe se não virá um por aí no 4º episódio. É questão de ficarem aí desse lado a acompanhar este projeto. Se gostaram, dê umas estrelinhas no Spotify para ajudar à divulgação. Subscrevam o podcast para não perderem pitada. Deixem um comentáriozinho se gostaram. Se não gostaram, deixem um comentário na mesma, que eu agradeço. E espero por vocês no próximo episódio daqui a 15 dias. Até lá!